né? Toda vez que eu fazia, a receita não ficava muito boa. O problema de muitas pessoas que têm esse tipo de resultado ruim, seco, com frequência, é que elas podem pensar como eu pensei, que o problema era eu. Que eu não sabia fazer, que eu não tinha capacidade de fazer, que eu nunca ia conseguir fazer. Isso é uma coisa ruim. Tem uma aluna minha, a Priscila, que ela também pensava assim, pensou assim por um tempo, até ela conhecer e aplicar o meu método. Ela pensou que ela não fosse capaz de fazer, porque ela tinha feito diversos cursos, tinha feito diversas receitas e o resultado nunca vinha. Aí, depois que ela conheceu o meu método, começou a aplicar, ela começou a entender a função de cada ingrediente na receita. Ela até hoje fala sobre a função do açúcar, que ela nunca imaginaria que o açúcar teria tantas funções na receita e que ele determinaria o resultado de algum tipo de receita, perfeito ou não. Né? Então, a partir do momento que ela entendeu isso, ela até falou: eu usava as mesmas farinhas que eu uso nas suas receitas. Mas o problema é que estavam em quantidades desequilibradas. Então, estavam, por exemplo, a gente usa numa receita lá 100 gramas de farinha de arroz, vamos supor, né? E aí, na receita que ela tentava fazer, era tipo 50 gramas de farinha de arroz, 120 de polvilho doce. Então tinha um desequilíbrio ali, são funções específicas que a gente tem que saber proporções de farinhas para cada tipo de receita. E quando ela entendeu as proporções, ela pensou: nossa, eu usava as mesmas farinhas, errava todas as receitas. É ajuste de proporção, é entender como adicionar os ingredientes, em ordem de ingredientes importa. Então, são todos detalhes que são extremamente importantes para que a gente alcance o resultado final perfeito. Tá? Não é fazendo de qualquer jeito que você vai alcançar esse resultado. Como eu disse, o ponto da massa ele é muito específico para cada receita. Por exemplo, a receita do pão francês. Quem já fez o pão francês que tem aqui no canal? Pão francês perfeito sem glúten, maravilhoso. Como eu disse, eu gosto de... para mim, uma receita é perfeita quando ela tem exatamente as características da receita original, lá feita com farinha de trigo, que eu me lembro. O pão francês é uma delas, tá? Eu amava pão francês. Nossa, que coisa boa que é pão francês, né? E aí, para eu conseguir um resultado perfeito sem glúten, eu tive que fazer assim uma caminhada meio longa para alcançar esse resultado. Não foi de um dia para noite. Não foi assim: essa é a receita, vamos ali. Porque eu estava em processo de aprendizagem. Eu comecei a desenvolver essa receita do pão francês, tem muito tempo. E aí eu fui fazendo tentativas, né? A primeira ficou horrorosa. Meu pão francês ficou dessa altura, todo rachado, duro, seco, horrível. A primeira eu lembro até hoje. Primeira e a última, né? A última foi a minha 15ª tentativa. Depois eu fazia uma receita, dava aquele resultado, eu voltava a estudar o que estava acontecendo. Corrigia, fazia de novo. Mesma coisa, voltava, estudava, corrigia, fazia de novo. Isso foram 15 tentativas, até eu alcançar o resultado perfeito. Um pão francês que tem expansão de forno, que a casquinha fica bem fina, fica crocante. Quando você aperta, ela quebra, igual a do pão francês original, tradicional, lá feito com farinha de trigo, né? O miolo, ele é sequinho, ele é cheio de furinho, tem cheiro de pão francês, tem gosto de pão francês, mas é sem glúten. E para alcançar esse resultado, você precisa entender que a massa, o ponto dela, é extremamente determinante para você ter um resultado assim. Por quê? A massa do pão francês, ela precisa ser cremosa o suficiente para você modelar essa massa. Mas não pode ser cremosa a ponto de esparramar na forma quando você modela e coloca o pãozinho para assar. Então, é um ponto de hidratação muito específico que você precisa acompanhar, e isso é muito importante ter um vídeo, né, para te mostrar esse ponto. Lá na aula eu te mostro o ponto da massa. Por quê? Porque se você erra, 10 gramas a mais de água pode fazer o seu pão francês desandar. 10 gramas a menos pode deixar o seu pão seco. Porque faltou hidratação. Se eu tenho falta de hidratação na receita, eu prejudico fermentação, eu prejudico salto de forno, eu prejudico formação da casquinha fina e crocante. Então, uma alteração vai provocar várias, é uma reação em cadeia. Provoca várias reações dentro da nossa massa e o resultado fica alterado por causa disso. Então, conhecer o ponto de hidratação é importante. E o mais importante, o ponto de hidratação vai mudar a depender da receita que você esteja fazendo. Aí você fala: nossa senhora, mas eu vou ter que saber o ponto de tudo? Vai sim, tá? Só que não é difícil.
Por quê? Porque quando você entende o básico sobre a confeitaria, a panificação sem glúten, ou seja, quando você entende a função de cada ingrediente que você usa, não é a função de todos do mundo, são os ingredientes que você usa. Quando você entende isso e você pratica observando o ponto da massa, observando, hoje com essas farinhas eu tive que colocar um pouquinho mais de água, ou não, tive que colocar menos. É observação, prática e o conhecimento por trás. É isso que vai te tornar capaz de conhecer o ponto de hidratação de cada massa. Um pão de forma, imaginem. O pão de forma, ele tem uma forma para dar o formato. Ele tem um aspecto mais úmido na fatia, né? Ele tem uma casquinha mais macia, certo? Então, eu preciso entender que aquele pão pode ser um pouco mais úmido. Aquela massa, ela pode ser mais cremosa do que a massa do pão francês, tá? Nesse tipo de receita de pão de forma, por exemplo, eu posso colocar mais farinhas ricas em fibras, que absorvam mais a umidade da massa. Por quê? Porque ali eu tenho uma forma para manter o meu pão no formato. Então eu posso colocar um monte de água? Não. Você precisa colocar a quantidade correta. O que eu estou dizendo é que esse tipo de receita permite um ponto de hidratação mais cremoso do que a receita do pão francês, que nós precisamos modelá-lo e ele precisa se manter no formato durante a cocção dele. Tudo bem, gente? Não é complicado, tá? São coisas que você aprende no seu dia a dia, aplica e fica aqui, ó. Automaticamente vocês já vão identificar o ponto de hidratação com o tempo. É normal. No início, sim, você pode ter um pouquinho de dificuldade. Eu também tive, né? A exceção são as pessoas que vão lá, fazem e o resultado fica perfeito na primeira. Essa é a exceção. A regra é que sim, nós temos um pouco mais de dificuldade, é normal. O que você não pode é desistir na primeira tentativa. Eu levei 15 receitas para alcançar o meu pão francês perfeito. Só que o final da caminhada foi muito compensador. Por quê? Porque eu consegui o meu pão perfeito. Hoje eu tenho um pão francês que eu posso consumir com segurança porque ele é sem glúten, também vegano, para quem não consome derivados de leite, né, de animal, porque não tem ovos, não tem leite animal nessa receita. Ele é vegano, ele é sem glúten. Então, é um pão que serve para muitas restrições, muitas pessoas que têm alguns tipos de restrições ali, atende bem, e é um pão que fica delicioso. Quem já testou essa receita sabe, quem acertou essa receita sabe que é um resultado maravilhoso. Por quê? Porque eu não desisti. Então você também não pode se dar ao luxo de desistir, porque é a sua alimentação, é a sua saúde que está em jogo aí, né? A gente precisa sim entender o que está fazendo para conseguir os nossos resultados maravilhosos, porque salvo exceções, né? Salvo exceções assim, quem não tem a restrição que é condição para o resto da vida, pode se dar ao luxo de comer outras coisas, mas a gente não. A gente depende disso. Então a gente precisa aprender a fazer do jeito certo, tá? Então, voltando para as receitas que estão ali disponíveis na internet, cuidado com a receita que você vai escolher fazer, tá? É muito importante que quando você conheça um método, entenda que por trás daquela receita tem um método, que é o caso das minhas receitas aqui no canal, por isso que tem esse diferencial, por isso que as minhas receitas funcionam, porque eu já testei diversas vezes todas elas, centenas de pessoas já fizeram as receitas que estão publicadas e elas funcionam, tá? Qual é a diferença? A diferença é que por trás delas tem sim um método. Eu te explico detalhadamente o que você precisa fazer para aquela receita específica. E também, por isso, né, você vai conseguir alcançar os seus resultados muito mais rápido.